As pessoas que vão para a sala do streaming também aparecem aqui? Não, não. Ó, consegui conectar, então já tá no Face. Como é que as pessoas sabem que está no streaming? A gente geralmente anuncia, né, aqui dentro e anuncia no próprio site ou avisa, né? A gente já, como é do Illy, já as pessoas já vão, né? Ontem também o pessoal avisou do Labev. Eles lá no Labev botaram o endereço. Eu tô até com medo de fechar aqui. Eu tô com o negócio. Um quadrado aberto, com medo de fechar e cair. Eu vou botar para vocês. Deixa eu tentar colocar aqui. Adorei sua capa, Grace. Oi? Adorei a sua capa, tá tão bonita. Ah, dos slides? Aham. É, muito linda. Ó, já tem gente no streaming. Esse endereço que eu coloquei agora é o endereço lá do streaming. Então, se alguém quiser botar no Labev, anunciar, pode anunciar. Mary, você poderia colocar aí o Face? Já tem umas 3 pessoas lá no Face. Quem que vai começar a fala? Eu começo já, porque são 17 horas. Ah, não, só para saber como é que vai ser a ordem, né? Gente, olha, boa sorte aí para vocês, boa apresentação. Eu vou assistir aqui do lado de fora, tá bom? Tá, eu começo... Mas de vez em quando eu entro, mas eu só falo no chat, tá? Um beijo, tudo de bom aí. Tá, vamos começar, meninas? Eu não estou aparecendo ainda na telinha. Vou aguardar aparecer na telinha. Você, Cristina, gerencia isso? Wellington? O que você quer que eu gerencie? Passar para você, tá? Desculpe. Beatriz. Pronto. Outra coisa que eu queria reforçar, tornei você apresentadora, mas você não vai apresentar nada, mas enfim, tudo bem. 7 de julho agora, você tem que aparecer, Bia. Tentativa, e que a questão das férias, seu vídeo não está aparecendo. Essas férias coletivas, né? Também nos tem que ligar sua câmera. Grande problema. Bom, outro tema com relação à plataforma. Já fui falar bastante sobre a plataforma aqui, mas a gente está com uma solução um pouco diferente. Nós temos uma infraestrutura de informática do INSS. Oi. Então a gente está Beatriz, com alguns servidores para isso. Cristina, ela não vai ser apresentadora, não, tá? Não, eu sei, eu vou mudar. Apareceu. Bem, então começamos, gente? Sim? Sim. Ok. Então, boa tarde a todos, a todas. Hoje é o segundo dia do evento
LabEB, 10 anos, Laboratório do Espanhol Virtual. E, bom, estou muito feliz, muito satisfeita, eu, as colegas, um monte de alunos e professores, porque realmente a apresentação de ontem foi muito, muito boa. Não só em termos de quantitativos, de assistência do público, interesses, inquietações, e eu tenho certeza que hoje vai acontecer algo similar, tá bom? Então, a dinâmica será a mesma de ontem. A cada apresentação temos 3 professoras convidadas, agora vou falar rapidinho sobre elas. Cada uma delas tem 25 minutos de apresentação, aproximadamente 25, 30, e logo tem um tempinho restante aí de meia hora, 20 minutos para que as pessoas possam colocar, postar na margem esquerda, tem um chat, e contamos com a ajuda de 2 bolsistas, a Rejane, do LabEB, e a Maria Alice, do LabESP, e ela vai fazendo todo um apanhado das perguntas e das dúvidas do público. Que mais? Bom, novamente, obrigado, Janaína, obrigado a Cristina Junger pelo apoio, novamente contamos com a presença dela, a sua colaboração, as bolsistas, Wellington, a Luísa, a coordenadora do LabEB, e espero não estar esquecendo de mais ninguém, tá? Vou pedir para os participantes desligarem os microfones, né, para potencializar a conectividade e as câmaras, e o chat fica à disposição. Eu acho que não estou esquecendo de mais nada, então, hoje o dia está dedicado a recursos digitais em sala de aula. A primeira convidada é a professora Grace Castella. Ela é pós-doutoranda na UERJ, em letras, e tem um estudo sobre programas e aplicativos para a criação de objetos digitais de ensino-aprendizagem, 2 pontos, do mapeamento do que existe, a possibilidades pedagógicas em aulas de espanhol como língua estrangeira. E ela atua como professora adjunta de língua espanhola e prática de ensino na UniOeste desde 2006, sim? Sendo que o foco dela são as TICs na área de espanhol como língua estrangeira. A seguir, ela vai falar sobre aplicativos em geral para salas para aulas de língua. A seguir, é a vez da professora Jaqueline Fena. Ela tem especialização e mestrado concluído na área de linguística na UERJ em 2019. E atualmente participa da campanha nacional de escolas da comunidade CNEC. E, no final, temos a professora Andrea Galvão, que é doutora em linguística pela UFRJ e professora de espanhol do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, ministrando aulas de espanhol no ensino básico e na pós-graduação em ensino de espanhol. A professora Jaqueline, o foco dela vai ser o meme, gênero meme, e a professora Andrea vai tratar sobre leituras, imagens e fake news. Só isso, o resto é com elas. Bom, enfim, então, damos a palavra para a professora Grace, a nossa primeira convidada. Eu quero agradecer muito a colaboração e a presença de vocês, no meu nome, em nome de Luísa e de toda a equipe, tá bom? Muito, muito obrigada. Tá bom, Grace, fica à vontade com a sua apresentação, tá bom? Sorte. Obrigada. É um prazer, né, estar participando desse evento do LabEV, né? Esse estudo, na verdade, eu vou estar compartilhando com vocês brevemente, né, 4 aplicativos
e possibilidades, né, que eles têm para essas aulas de línguas, né, foram alguns dos aplicativos estudados, né, no estágio pós-doutoral, que eu realizei na UERJ com a professora Cristina Junger, terminei agora em maio, e aí esse ano, se tudo correr bem, vai sair um e-book com os aplicativos, são mais de 30 que foram analisados e separados, descritos e também propostas, sugestões de atividades para cada um deles, tá? Para o professor conseguir aplicar em sala de aula, independente da língua. Então, a ideia não foi só professores de língua espanhola, mas os aplicativos eles se prestam, na verdade, a professores de qualquer língua estrangeira. E alguns deles até a professores de outras também, né? Não necessariamente de língua. Vocês vão ver que eles são versáteis, né? Poderiam ser usados na educação para outras disciplinas também, tá? Então, a gente vai começar pelo Edpuzzle. Ele é um aplicativo, programa ou aplicativo, como vocês quiserem chamar, de edição de vídeos, tá? E ele permite o professor incluir, durante o vídeo, comentários ou incluir questões. Então, pode ser questões de múltipla escolha, pode ser questões abertas, uma pergunta para o aluno colocar a resposta de acordo com aquilo que ele está assistindo no vídeo, ouvindo, assistindo, tá? Então, ele, além de permitir essa edição do vídeo, o professor ele vai poder escolher se ele vai usar um vídeo que já está dentro do programa, ou seja, outros usuários já escolheram aquele vídeo e ele quer reaproveitar o vídeo. Ele pode escolher um vídeo diretamente do YouTube, tá? Ou outro vídeo que ele queira, tá? Para fazer a edição. Então, essa edição, ele pode ser colocar música de fundo, ele pode colocar esses comentários serem escritos ou em áudio, tá? Ele também pode gravar a voz deixando ali o comentário, tá? Ele pode estar colocando essas questões, perguntas abertas ou de múltipla escolha, tá? Elaborando isso dentro do próprio aplicativo, no momento que ele quer. Então, o aluno vai assistindo o vídeo e no momento que o professor quer, vai ter aquela pergunta ali, ou aquele comentário, né, que pode ser um comentário explicativo de algum vocabulário, pode ser um comentário explicando algo cultural, né, que tem naquele vídeo, pode ser uma pergunta para ver se ele realmente entendeu aquilo que ele acabou de escutar, de assistir. Então, ele é bem versátil, porque o professor ele pode fazer quantas questões ou quantos comentários ele quiser ao longo do vídeo. Então, permite uma gama muito grande, né, de atividades para o professor estar colocando. Isso pode ser colocado depois em outro programa. Então, a gente pode aproveitar isso para colocar lá no Google Sala de Aula, por exemplo, em outro lugar, levar esse vídeo com atividades para outro lugar que o professor queira para poder utilizar com os alunos. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente entra no programa, vocês vão ver que eles podem ser utilizados com vários níveis de ensino, né? A gente tem, justamente, como o professor pode selecionar o vídeo, o nível de dificuldade das questões, dos comentários, ele se presta a uma gama muito grande de público, tá? E ele é bem fácil de manusear. Então, assim, eu vou tentar compartilhar com vocês a minha tela para poder mostrar. Vamos ver se vocês vão enxergar. Estão enxergando? Imagino que sim. Ó, vou selecionar um vídeo aqui. Eu peguei ele e coloquei dentro da minha parte do programa, do aplicativo. Tá? Não fui eu que elaborei essas questões, então tem coisas aqui que precisam de revisão, mas eu coloquei ele agora há pouco na minha pasta, só para vocês poderem visualizar. Aqui embaixo, vocês vejam que tem para começar a tocar o vídeo, né? Então, vocês vão... Não sei se vocês estão com o áudio. Como está isso? Tá. E em cada pontinho desse aqui embaixo, é uma questão que alguém elaborou. Tá? Então, você pode simplesmente ver fica disponível para as pessoas, quando você se cadastra, fica disponível tudo que as pessoas têm e já fizeram. Então, você pode pegar de outra pessoa um vídeo com atividades e zerar aquele vídeo, todas as questões começando do zero, para fazer as questões. Você pode aproveitar as questões que ela já fez e que estão boas, ou você pode editar aquilo que a pessoa já fez e colocar no seu espaço, tá? Então, ele vai tocando o vídeo, quando chega em determinado ponto, ele vai parar e vai mostrar a pergunta. España ha tenido una mezcla de 3 culturas principales. Luego diré cuáles son. Ó, aí ele para, chegou naquele ponto, ele para e mostra para o aluno uma pergunta. Então, aqui tem um erro, tem erro aqui, né?
português e espanhol aqui, porque a pessoa elaborou, fez assim, para usar, teria que editar, né, para ficar. Mas vocês vejam que o aluno vai responder e vai enviar a resposta, ou ele pode voltar e continuar assistindo. Tá? Mas para vocês terem ideia de como funciona o programa. Tá? Vou voltar. Ok. Então, poderia ser uma questão, eu até coloquei, fiz alguns prints, fiquei com medo se não abrisse, né, para vocês poderem visualizar. Então, esse aqui é um outro vídeo, e alguém fez a pergunta, né, uma pergunta direta para o aluno responder, escrever a resposta sobre o vídeo e clicar em enviar. Tá? Então, ele é bem interessante nesse sentido. Esse aqui a gente conseguiu visualizar. Esse é o primeiro. Um outro que eu selecionei para dar uma ideia para vocês vejam que tanto esse quanto o anterior que eu apresentei, eles são em inglês. São dois programas que estão em inglês, não tem a opção português, mas eles são muito fáceis de manusear e vocês vejam que já você vai salvar, já vai ficar aquilo ali na sua tela, né? A gente não tem tempo aqui para eu fazer como se fosse um tutorial explicando o programa, mas ele é bem simples de mexer. A gente tem vários tutoriais também disponíveis na internet, né? Quando sair esse book que eu comentei com vocês, também vai ter link para os tutoriais para facilitar também, tá? Quem tiver interesse em manusear os programas. Esse segundo que eu vou mostrar é o Mentimeter. Ele é um programa para criação de slides e questões em que os alunos vão responder online. Então, eles têm que ter acesso à internet para funcionar isso daqui, né? Como outros também, eles vão conseguir assistir sem acesso à internet. Mas o professor ele vai projetar a pergunta e o aluno já vai responder e vai aparecer na tela as respostas. Então, ele é um programa que se dá de uma forma mais interativa. Então, assim, seria mais difícil para alunos de anos iniciais, mas para os outros níveis é bem tranquilo de se trabalhar. As respostas aparecem imediatamente. Então, o aluno não precisa ter o programa baixado, tá? Todos esses programas que eu estou mostrando para vocês, eles estão disponíveis diretamente na internet. Então, vocês podem botar um www e já vai achar, né, com o link. Ou vocês eles estão disponíveis para smartphone, eles estão disponíveis para iPhone, tá? Então, eles estão tanto para o sistema Android quanto iOS e também disponíveis para quem vai usar diretamente o computador. Tá? Então, isso facilita, né, o uso pelo professor, inclusive em sala de aula, porque o aluno está com o celular na mão e ele vai poder responder as questões. Eu vou compartilhar de novo a minha tela para que vocês consigam visualizar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma pergunta simples. Você pode colocar imagem, você pode colocar vídeo, você pode colocar perguntas de slide aí sem imagem nenhuma, como essa, tá? Fiz uma questão, digitei aqui, tá? Qual a sua questão? Coloquei minha questão e escolhi que tipo de retorno ele vai dar. Então, assim, as respostas vão aparecer de que forma, tá? Eu quero que apareça como gráfico, eu quero que apareça de outra forma, então eu vou poder escolher que tipo de apresentação eu tenho. É gráfico? Não, eu quero que apareça, essa daqui eu quero que apareça como uma nuvem de palavras, tá? Então eu vou pedir para os alunos, eu coloquei apresentar, e vou pedir para o aluno entrar vocês podem entrar aí também, tá? Se vocês estão com acesso à internet, entrem aí, por favor. Nesse aqui, www.mente.com. Isso aqui, nesse link, e vão digitar esse código, esses números, esses 6 números que estão aparecendo. Cada apresentação vai gerar um número diferente, tá? Essa foi gerada pela minha apresentação, mas cada uma vai gerar um número diferente. Então, vocês entrem rapidinho, por favor, quem puder, www.mente.com, e vão colocar esse 247079 e vai aparecer a minha pergunta. Que aplicativos você costuma utilizar nas aulas? Essa eu coloquei como uma pergunta aberta em que cada pessoa vai digitar o que quiser, tá? Então, eu poderia ter colocado como múltipla escolha, por exemplo, né? Mas eu não coloquei, tem outras opções, tá? Então, vocês vão digitando e vocês vejam que aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo no meu cursor, aqui embaixo diz que quantas pessoas já acessaram e responderam. Ó, 3 por enquanto, 4. Conforme as pessoas vão colocando, ele vai atualizando essas palavras aqui. E conforme maior aparece a palavra, ou seja, a palavra vai aparecendo maior, né, com mais destaque, significa o quê? Que ela vai aparecer mais vezes.
Então, ele vai organizando isso como uma nuvem de palavras para o professor ter uma ideia das respostas e poder ver isso em tempo real. Então, é bem interessante para você trabalhar uma ativação aí, pode ser de conhecimento prévio, pode ser uma sondagem do grupo, né? Você está fazendo isso de uma forma interativa, já está vendo as respostas, sem que as pessoas precisem ficar falando, você pode estar projetando isso para os seus alunos e partindo da discussão ou daquilo que você quiser trabalhar, né, utilizando isso. Ok? Então, vocês vejam que... Deixa eu tirar daqui. Tá. Ok. Então, assim, só para ilustrar mesmo como é que isso aparece, tá? Uhum. E aí, eu fiz 2 slides só para vocês visualizarem um outro formato, tá? Ele tem vários tipos de formato possíveis, eu escolhi 2 só para vocês visualizarem. Coloquei uma outra pergunta, continua com o mesmo código, não sei se vocês já estão visualizando diretamente aí. Você gostaria de participar de um curso de extensão sobre aplicativos usados nas aulas? Conforme as pessoas forem respondendo, tá? Vai aparecendo o número de pessoas e ele vai colocando o gráfico aqui com as opções. Então, aqui eu dei as opções, né? Eu tenho qualquer opções aqui só para vocês poderem visualizar como é que isso vai atualizando e aparecendo diretamente na tela. Eu poderia também não ter gerado um código, tá? Eu poderia ter a opção, mas eu não quero dar um código para o meu aluno digitar. O que eu poderia ter feito? Ele permite que eu gere um QR Code, tá? E o aluno vai lá, ele tem que ter, no caso, programa para leitura de QR Code, nesse caso, e aí ele vai apontar para o símbolo e já vai visualizar a pergunta para responder. Tá? Ele não precisa digitar o código. Tá? Ok, aqui 10 pessoas responderam, só para vocês visualizarem. Tinham 4 opções, só 2 foram respondidas, mas só para vocês verem como é que o programa aparece. Então, ele é bem simples. É em inglês, mas os alunos vão ler as perguntas na língua que vocês digitarem. Então, pode ser utilizado para professor de qualquer língua, na verdade. Deixa eu encerrar aqui meu compartilhamento. Ok. Aqui a gente conseguiu ver, eu coloquei só para vocês. Eu vou começar aqui, vou trocar, dividir em 2 apresentações, para não ficar muito pesado. Ok. Aí a gente tem, rapidamente eu vou mostrar para vocês 2 plataformas educacionais de rede social, que é o Edmodo e o Google Sala de Aula, o Google Classroom, que é bem conhecido esse segundo, né? O Edmodo nem tanto, mas eles têm funções parecidas, porque o professor ele vai poder colocar ali o seu material, ele vai poder criar turma, ele vai poder gerenciar esse conteúdo que ele vai colocar disponível na biblioteca para o aluno, eles permitem a elaboração de atividades, tá? Também múltipla escolha, questão aberta, produção textual, vídeo, atividade com vídeo. Então, assim, o professor ele tem ali não só um espaço de repositório para materiais, textos, conteúdos, mas também um elaborador de atividades ali dentro, né, que ele pode criar as próprias atividades e deixar disponível. Tá? Eles têm ligação aí com outros aplicativos do Google, então você pode colocar um formulário do Google Formulários, você pode estar colocando aí um vídeo do Edpuzzle, você pode estar usando outras coisas para linkar e para colocar dentro desses espaços. Pode estar colocando como se fosse um fórum de discussão para o aluno falar sobre algum tema da aula, alguma coisa nesse sentido, tá? Vai poder atribuir nota, ou seja, você pode aplicar teste por ali, então você tem algumas possibilidades, tá? Por causa do tempo, não estou lendo cada coisinha dos slides, mas para vocês terem uma ideia, eu acho que é legal a gente visitar as páginas, porque isso dá uma ideia de que não desconstrói o imaginário de que tudo é complicado. Tanto o Edmodo quanto o Google Sala de Aula, eles têm opção de várias línguas, então o professor pode utilizar em português, ou em espanhol, em inglês, não, a língua que eles quiserem. Né? O professor pode escolher a língua que trabalha para colocar, tá? Diferente dos outros 2, que a língua é obrigatoriamente o inglês. Tá? Então, nesses 2, pode usar o português ou o espanhol, não tem problema nenhum. Então, isso também permite assistir vídeos, enviar tarefas, fazer avaliações, postar comentários, dar feedbacks, né? Deixar calendário de atividades, leitura de textos. Então, tem feedback dos pais, tem possibilidade de feedback dos pais. Então, você tem para o professor, para o filho, para o pai, para todo mundo, para o aluno, para o pai, para todo mundo, possibilidade de acesso.
também considero que para o ensino fundamental 1, às vezes é mais complicado para os pequenos, né? Mas se localizar as coisas até achar, mas não seria algo impossível porque estaria em português, né? Então, assim, Google Sala de Aula, opções de múltipla escolha, né? No Edmodo você tem outras opções aí. Eu vou entrar de novo, vou compartilhar de novo a tela bem rapidinho e vou entrar aqui para vocês verem. O compartilhamento da tela aqui é uma página minha do Edmodo, tá? Eu criei agora para uma disciplina. Então, vocês vão ver só que não tem muita coisa, mas só para vocês visualizarem a organização. Então, coloquei lá uma pergunta dos alunos, o que vocês entendem por leitura, tá? Aqui tem espaço para a biblioteca para eu colocar os textos que eles vão ler. Tem a opção aqui no maisinho para criar as tarefas, criar um teste, criar uma tarefa. Então, eu posso clicar, vai pedir qual é o título, qual é a instrução, eu posso anexar o arquivo para leitura, eu posso anexar algo da minha própria biblioteca, colocar um link. Então, assim, você tem várias possibilidades, tá? Dentro do programa. Então, é uma forma, então você tem detalhes do teste, que tipo de teste, que tipo de perguntas você quer, é múltipla escolha, é resposta curta, então é uma pergunta aberta, né? É preencher lacunas, é correspondente, é múltipla resposta, ou seja, eu não vou entrar em cada tipo aqui, porque não, é mais para vocês terem ideia de como funciona, tá? E vou entrar aqui também no Google Sala de Aula, tá? No Google Classroom, para vocês visualizarem um outro espaço que eu criei, esse aqui é um curso de extensão voltado para aplicativos, então esse curso realmente vai existir, é um curso que é do dia 21 de julho a 6 de dezembro, vai ser todo online, então também se alguém tiver interesse de fazer o curso, né, tem um link para inscrição, eu posso colocar depois na sala do chat, tá, do grupo, se alguém quiser entrar. Tem a programação, todos os programas que vão ser trabalhados ao longo do curso, é uma aula remota por semana, e tem umas tarefas que vão pedidas para o professor aplicar. Então, 40 horas de curso de extensão gratuito, tá? Para se alguém tiver interesse, depois, né, tem o link para vocês poderem visualizar e conhecer também, tá? Eu acho que eu estou bem dentro do meu tempo. Deixa eu ver aqui que eu não consegui tirar. Aqui, compartilhar. Ok, eu colei aqui só para poder garantir que ia aparecer os slides, então... É basicamente isso, gente. Assim, a ideia é desconstruir. Existem muitos e muitos aplicativos. Né? Nesse estudo que eu fiz com a professora Cristina, no pós-doutorado, a gente verificou uma quantidade imensa de programas existentes e muitos do professor nem sabe que existe. Então, nem sabe que existe. Como é que ele vai usar? Né? Alguns estão sendo mais difundidos agora com essa questão toda da pandemia, essa necessidade do ensino remoto, e outros não. Então, assim, é interessante que a gente conheça, veja que não é tão complicado, existem tutoriais, existem formas do professor ter ideias do que fazer. Então, esse e-book mesmo que a gente vou publicar junto com a professora Cristina, a ideia é colaborar com o professor para que ele saiba o que existe dentro desses aplicativos, para que eles podem ser usados, que recursos que eles têm, e algumas ideias, né, não são receitas de bolo, são ideias, para poder ser um pontapé inicial para o professor ver, olha, ele serve para isso, olha, eu poderia usar para aquilo, e ter outras ideias a partir dali. Então, a ideia é que a gente possa começar a aproveitar aquilo que a gente tem, é gratuito, não é tão complicado de se utilizar, e pode ser de grande valia para alguma aula, tá, de língua estrangeira, ou de língua materna mesmo. Tá? Então, é isso. Agradeço. E fico disponível para as perguntas no final. Beatriz, seu áudio não está saindo. Aí.
Agora, muito bem. Sim. Bom, umas palavrinhas, então. Desculpa, Jaqueline, te interromper. Tem um formulário que nossas bolsistas, de tanto em tanto, vão colocar no chat para inscrição, sobretudo de aluno. Há inscrição também para outros professores, há alguns problemas as meninas estão tentando resolver. Também vou pedir para a Maria Alice e Rejane que também no chat disponibilizem o Facebook do ILE e do LABEB, já que esta mesa também vai ficar gravada também porque merece a data, 10 anos do LABEB. Para os alunos, preencham o formulário porque vale horas a ACC, 2 horas hoje, 2 horas também ontem. Bom, isso, esses são os recados importantes. Agora com você, a professora Jaqueline. Jaqueline, a palavra é sua, tá? Obrigada, boa tarde a todos. É uma enorme alegria poder participar desse evento do LABEB, afinal de contas eu sou cria do LABEB, fui bolsista do LABEB por muito tempo, então para mim é uma honra. Como eu já disse, eu sou professora há muitos anos, já atuei na rede pública, na rede privada, com adultos, crianças, adolescentes e jovens, e desde o início da minha formação, já lá no antigo normal, você vê que já tem tempo, eu já me preocupava e já me angustiava com algumas questões que, anos depois, eu fui entender quando eu cheguei na UERJ, que seriam essas inquietações com relação à leitura, mais precisamente com relação à compreensão leitora. E, somado esses anos de magistério com os anos na UERJ, o grupo de pesquisa, um belo dia eu já tinha terminado a especialização nas aulas de processo leitor com a professora Cristina, e uma aluna minha do 3º ano do ensino médio me postou no Facebook um meme, e abaixo do meme estava um monte de kkkk. Pois bem, eu li o meme e eu pensei, eu devo estar maluca porque eu não achei graça naquele meme, né? Onde é que estava o humor naquela situação? E eu voltei para ela e perguntei, mas minha querida, você prestou atenção, né, no que você leu? Ah, professora, eu achei a frase engraçada. E aí me surgiu a ideia de como é que esses alunos estão lendo dentro das redes sociais esses diversos conteúdos que estão o tempo todo lá, e como essa leitura tem sido feita, né? Então, deixa eu voltar ao slide, surgiu uma pesquisa sobre a compreensão do meme de internet enquanto manifestação verbal. Logicamente, eu trouxe para compartilhar com vocês hoje um pedaço da minha dissertação, visto que quando eu fui adentrar na questão do meme, a coisa era mais complexa do que parecia. Mas a preocupação com a leitura e a compreensão leitora despertou em mim esse interesse de saber de que forma e quais as estratégias leitoras cada usuário de rede social demandava ao realizar uma leitura de meme de internet. A gente sabe que os nossos alunos, independente da faixa etária, eles estão o tempo todo conectados, né? E o mais interessante é que eu até ouvi as meninas falando na mesa de ontem, quando a gente chega no primeiro dia de aula, geralmente na primeira turma, né? E aí, pessoal, vocês gostam de ler? A maioria diz que não. Vocês costumam ler com frequência? Não. E, na verdade, quando a gente mostra para eles que a gente lê o tempo todo, eu acho que a gente abre um pouco essa questão da leitura, como é algo que nós fazemos o tempo todo. A gente lê para pegar um ônibus, a gente lê para ver alguma coisa no celular. Então, a leitura é um pouco mais profunda do que as pessoas têm em si. Eu acho que essa é a grande dificuldade. E os memes chamaram a minha atenção. Depois de receber esse meme, de ver como as pessoas estão lendo, eu resolvi trabalhar os memes de internet. Entretanto, eu me deparei com uma confusão teórica, porque a maioria do material que eu consegui sobre memes de internet, geralmente vinham da comunicação social,
ou pouca coisa na área de letras, mas ninguém que caracterizasse o meme propriamente. E muita coisa é chamada de meme, né? A gente olha na internet, olha até mesmo na televisão, o meme tal, e será que tudo é meme mesmo? Como era um trabalho de mestrado, eu não tinha tanto tempo, eu me ative ao formato do meme que eu recebi por aquela aluna, que é o formato imagem macro, que é uma forma verbo-visual escrita. Geralmente, ele encontra-se em formato quadrangular ou retangular, com uma imagem e uma frase sobreposta. Então, a partir daí, nós procuramos responder que relação pode ser estabelecida entre o meme de internet e o processo leitor. Nós trabalhamos, obviamente, com gênero textual, porque nós conseguimos comprovar, no final da nossa análise, que, apesar desses memes no formato imagem macro sofrerem mudanças na sua forma, eles sim continuam cumprindo a sua função comunicativa, que é criticar algum acontecimento. Então, nós utilizamos como suporte onde esse gênero textual circula o Facebook e o Twitter. Nós entendemos que, assim como os textos se realizam em algum gênero, todo gênero textual tem um suporte como elemento indispensável para a sua circulação, pois a sua identificação tem estreita relação com o suporte que o veicula. Entramos, então, na leitura. Nós assumimos nesse trabalho a leitura na visão socio-interacional, numa perspectiva multidirecional. Nela, o leitor ele desempenha o papel de reconstruir os significados. Ele utiliza os vários recursos para atribuir sentido ao texto, interagindo assim com o que o texto lhe oferece. Sendo no caso do meme, nós temos que estar atentos a todas as direções, imagens, as frases, cada detalhe vai compor o significado real daquele meme. Nós tratamos dos memes de internet no sentido de memes não como imitação. Nós tratamos o meme fora do contexto da imitação por perceber que uma das características principais dele consiste na alteração de conteúdos, não apenas na cópia. Como vocês podem ver aí, nós temos 4 memes no formato imagem macro, que todos dizem respeito ao mesmo contexto. Vocês devem se lembrar, em 2016, a famosa reportagem da revista Veja sobre a esposa do Michel Temer, bela, recatada e do lar. A partir daí surgem esses vários memes. Belo, recatado e do lar, bela, recatada e dólar, bela, recatada e do lar, bela, recatada e do lar, ou seja, eles vão alterando o conteúdo a partir de um mesmo contexto. Então, como eu já disse, os memes imagem macro são compostos de imagens estáticas em forma retangular ou quadrangular, com o texto verbal sobreposto a essa imagem. Com relação ao texto, este sempre se apresenta com a expressão original e em outras de forma coloquial e com adjetivos distintos, mas em todos eles ele vai estar dialogando com a expressão original, que no caso da nossa pesquisa foi o bela, recatada e do lar. Então, nós temos aí embaixo o meme que mais me deu trabalho, que é o unicórnio recatado e do lar, que eu apanhei para descobrir o que significa. Temos o com a Frida Kahlo, que é bela, recatada e do lar, e ainda belas, recatadas e do lar. Observem, ainda que as expressões elas modifiquem, elas estão sempre dialogando com a expressão original. Nós descobrimos ao longo da pesquisa que o meme é um gênero reativo. Os elementos da reportagem que geraram a reação que resultou em memes de internet, por exemplo, quem é Marcela Temer? Por que ela foi o alvo de toda essa polêmica? Tudo isso vai provocar um determinado tipo de produção, pensando na recepção, que, consequentemente, vai demandar do leitor uma série de conhecimentos para sua efetiva compreensão, como vocês vão ver um pouquinho mais à frente. E qual a relação pode ser estabelecida entre o meme e o processo leitor? Bem, para que haja compreensão, é necessário associar a imagem e o texto, pois quando a gente ignora um desses elementos, a gente não resgata a proposta do meme.
é necessário também ativar os conhecimentos prévios, fazer uma interferência e perceber o jogo intertextual proposto. O meme de internet demanda do leitor uma leitura multidirecional, devido à construção ativa dos caminhos para percorrer até a sua efetiva compreensão. Esse foi o corpus adicional da pesquisa. Nós separamos para observar a leitura, como eram feitos os caminhos de leitura nas redes sociais, e eu utilizo isso em sala de aula. Então, nós temos aí alguns comentários, e a gente observa nesses comentários que há leitores que se posicionam como defensores da personagem retratada no meme, no caso a Frida, e isso foge completamente à proposta inicial de criticar com humor a imagem de mulher retratada na reportagem da revista Veja, que gerou o meme. Observe, um comentário diz: Frida lutou por seus direitos, ela inaugurou a vitimização. Ou o outro já entra, bota na cara, vitimização, você não aguentaria um dia na cama com as fraturas dela, tá mal informada, hein? Ou seja, o objetivo, a função comunicativa do meme, eu vou voltar para vocês verem, fugiu completamente a partir desses comentários. Nós temos também essa: miga sua louca, que sobrancelha é essa? Novamente, a gente percebe aí que o usuário ele se baseia apenas na imagem, ele ignora a frase, né? Como esse meme no formato imagem macro, ele é composto pela associação de texto e imagem, quando a gente ignora um desses elementos, não pode haver compreensão no contexto do gênero em si lido. Então, o entendimento que o leitor constrói nessas condições diz respeito às coerções do gênero textual, à sua função comunicativa de criticar com humor. E isso é uma coisa que eu observo em sala de aula, porque eu não posso negar que eu amo os memes e eu trabalho meme de todas as formas possíveis, tanto no espanhol quanto no português. E realmente, muitos alunos, eles desconsideram um ou outro, eles não leem o gênero num todo, ou se atém à imagem, ou se atém à frase. Observem aí. Gente, por que vocês todas estão postando foto com a legenda bela recatada do lar? É meme? Aí o outro responde: esse meme do belo e recatado do lar, já conseguiram usar ele umas 10 vezes mais do que o limite antes mesmo de eu entender de onde veio. Parabéns! Ou seja, aí a pessoa já está totalmente descontextualizada, ela não sabe do que se trata, entretanto, ela sabe que alguma coisa polêmica aconteceu para que surgisse o meme. Aí a outra põe: alguém me explica o meme belo e recatado do lar? Estava lavando o cabelo. Esses comentários são do Twitter. Aí, novamente, eu trago a imagem e alguém diz: obviamente, o meme belo e recatado do lar é para tirar sarro com a Veja e não com a Marcela Temer, que não tem nada a ver com isso. Observem aí a importância da contextualização, né? É um recurso muito importante, fundamental para a compreensão leitora. Afinal de contas, é a partir da contextualização é que a gente... ela nos permite, nessa categorização, enfatizar os aspectos sociais e contextuais, tanto na produção do gênero, quanto da sua recepção. Foi o que aconteceu comigo no caso do meme unicórnio recatado do lar. Eu não sabia do que se tratava, eu apanhei e pesquisei com meu filho, a namorada do meu filho e a galerinha da idade deles, o que seria esse unicórnio recatado do lar, até que eu pude me encontrar, mas eu estava totalmente descontextualizada. Ao final desse trabalho, nós observamos que, observando os comentários e suas respostas, nós percebemos que nas redes sociais nem sempre há tempo para as reflexões. As ações de comentar e curtir, elas são cada vez mais frequentes e se dão de uma forma nem sempre criteriosa, né? Ainda de acordo com as referidas autoras, os comentários, as curtidas e compartilhamentos nas redes sociais são maneiras diferentes de resposta ao que é publicado na rede. No caso, nesse trabalho, os memes. E, de fato, quando eu perguntei à minha aluna por que ela havia compartilhado aquele meme comigo, ela disse porque achou engraçado e não teve tempo de ler, né? Então, a gente vê que realmente essa urgência das redes sociais faz com que a gente deixe muita coisa importante pelo caminho.
Nós percebemos também que nem todos os usuários, leitores, chegaram a compreender a função comunicativa do meme. Uns por ignorarem o texto verbal e outros por se fixarem apenas na frase. Alguns leitores tinham conhecimento do gênero, mas não tinham conhecimento do contexto, o que resultou na sua incompreensão. A compreensão de um meme depende da associação entre texto e imagem, de ativação de conhecimentos prévios, uso de inferências e percepção de intertextualidades. Obviamente, isso demanda tempo, e eu acho que é isso que nós, como professores, precisamos reforçar em sala de aula, porque hoje é tudo muito rápido, e, na verdade, as coisas precisam de um tempo para que elas sejam bem compreendidas. Então é isso, pessoal. Eu continuo usando os memes nas minhas aulas. Esse ano eu tive a satisfação de trabalhar com alunos do Fundamental, do 6º e 7º ano, e é muito interessante ver como os alunos se pegam perplexos ante o fato de que ler é uma coisa muito complexa, não é tão simples, não é apenas decodificar palavras, e que a leitura está aí em volta, tudo que a gente faz, a gente lê. Eu espero que esse trabalho tenha ajudado, né, nas buscas, afinal de contas, todos nós, como pesquisadores, como professores que somos, eternos professores e pesquisadores, estamos sempre buscando levar o melhor para os nossos alunos. Eu agradeço essa oportunidade e estou aqui aberta às perguntas no final da apresentação. Obrigada. Tá bom, muito obrigada, Jaqueline, tá? Bom, então agora é a vez da professora Andrea Galvão, falando sobre leituras, imagens e fake news. Bom? Boa tarde, Andrea. Boa tarde. Estou só subindo com a apresentação. Tá bom, pronto. Gente, boa tarde. É um prazer estar com vocês. É um prazer ter podido aceitar o convite e poder participar do Labeve 10 anos. Eu nem vou falar muito, não, vou agradecer mais para o final, senão vou ficar emocionada. Então, assim, gente, quando eu recebi o convite, eu fiz uma mescla de 2 estudos. Então, há muito tempo, assim, me encontro muito com a Jaqueline, porque os nossos estudos são muito alinhados, porque eu trabalho com não verbal, assim, eu trabalho com leitura eu pesquiso leitura desde a época de fazer monografia. Olha, ainda tem coisa para estudar, hein? Então, assim, meu mestrado com a Cristina foi em leitura, e quando eu fui fazer o doutorado, o meu objetivo foi trabalhar o não verbal. Então, como eu trabalho com o não verbal, eu trabalhei com manifestações sociais no Brasil, na Argentina, na Espanha, eu descobri o não verbal. Então, assim, foi esse contato em sala de aula, como a Jaqueline, levando o não verbal, o imagético para a sala de aula, que eu percebi a dificuldade em sala de aula dos alunos lerem o imagético. Então, assim, a motivação para esse trabalho, o meu objetivo nessa minha fala é pensar sobre o processo de leitura, mas não só o processo de leitura, processo também de seleção de imagens em ambiente virtual. Pensar, refletir sobre a leitura e a identificação de fake news. E discutir que práticas, recursos e procedimentos seriam necessários para a formação de leitores mais críticos nesses contextos de seleção, leitura de imagens e identificação de fake news. A minha motivação, como a Bia falou no início da apresentação, né, a professora Beatriz, eu sou professora do Pedro II, há 1 ano e meio, mais ou menos, e antes eu dava aula numa instituições particulares, né? E há uns 2 anos, assim, a gente eu pedi uma atividade para os alunos, simples, era para alunos de primeira série do ensino médio, e eles tinham que escolher uma festa de origem hispânica. Eles tinham que contextualizar essa festa. Que festa é essa? E descrever um traje típico utilizado nessa festa. Não dei mais nada para eles.
Um dos trabalhos que apareceram para mim estava assim. Como roupa típica, escolhemos a roupa festiva da Espanha. Falei, tá, onde ele viu a Espanha nessa roupa? Ah, não tem cor de Espanha aí. Será que foi o leste? E aí eu fui para o buscador. E coloquei no buscador roupa típica Espanha. Roupa típica feminina Espanha. E o que aparecia, a primeira imagem que aparecia, foi a imagem que eles escolheram. E eles não foram no site onde estava a imagem. Eles copiaram daí mesmo. Porque se eles entrassem, eles iam ver na barra de endereço mexicano, eles iam ver que estavam falando sobre mariachis, tequileiros. Bom, podiam conhecer, vão associar, talvez, mariachis a México. Enfim, eles falaram na primeira pesquisa que eles encontraram. Então, a partir dessa análise, desse percurso de atividade, apareceu para mim que se o meu aluno não sabe pesquisar na internet, ele vai aceitar qualquer informação como verídica. Então, meu link é esse: pesquisa imagética e de informação e fake news. Um aporte teórico, vou trabalhar com análise do discurso, também com leitura na internet, com uso de buscadores. Vou trabalhar com não verbal e vamos também discutir fake news, então também peguei alguns teóricos para embasar essa minha discussão. Pensando primeiro em leitura de imagens. A gente tem que pensar, a partir da análise do discurso, que a imagem significa e deve ser pensada como discurso. A interpretação do não verbal deve ter como objetivo entender como ele se constitui em discurso. E também como ele é muitas vezes utilizado, ou subutilizado, se a gente quiser utilizar essa palavra, para sustentar os discursos verbais. O trabalho de interpretação da imagem, assim como na interpretação verbal, ela supõe a relação com a cultura, com o social, com o histórico, com a formação social do sujeito. Eu só consigo ler essa tira porque eu estou dentro desse contexto. Daqui a uns anos, vai que ninguém vai mais saber o que é o WhatsApp, né? Então, eu sei ler essa tira, eu entendo que o rapazinho lá jogou o celular dele, eu não quero mais celular na minha vida. E aí, do nada, ele se joga. Por que ele se joga? Porque eu consigo ler o ícone do WhatsApp. Eu sei que quando ele jogou o celular dele, o WhatsApp pegou uma mensagem para ele. Ah, não posso perder minha mensagem. E aí ele se jogou. Então, pensar o processo leitor hoje é pensar que um sujeito está inscrito também no discurso digital, mas que muitas vezes ele percebe essa linguagem em ambos os parâmetros, tanto no digital como em ambos os momentos, né? Tanto no digital como no impresso, ele vai trabalhar com uma ideia de que a linguagem é transparente. Ou seja, que ela já está dada para ele, que o sentido já vem pronto, que ele não precisa construir esse sentido. No processo de busca e pesquisa de informação, é importante perceber o quê? Que caminhos a gente está percorrendo, que materiais a gente vai considerar como válido para a pesquisa, o que eu vou descartar, o que eu vou silenciar, e tendo a certeza de que quando eu silencio alguma coisa, se eu não vou por esse caminho, eu vou por outro, eu também estou produzindo, se eu seguisse o outro caminho, eu também estaria produzindo sentido. Talvez não o sentido que precisa, mas estaria produzindo. A leitura e a seleção de imagens e de informação em ambiente virtual vai exigir do leitor e do usuário da internet apropriar-se de práticas, recursos, procedimentos variados e que são distintos do que você utiliza quando você está num processo em materiais impressos. A leitura e a seleção de imagens na web vai exigir mais criticidade do usuário, tanto quanto a confiabilidade da fonte, quanto a pertinência da informação. Ou seja, antigamente, quando eu ia lá na minha fonte, a Barça, eu tinha certeza que a Barça ia me dar uma informação, um conteúdo fidedigno, né? Ela não ia mentir para mim. Agora, na web, eu não sei se de fato a minha fonte é fidedigna.
Então, no processo de busca, a pesquisa hoje vai depender de quê? De um clique num buscador de internet. É a partir desse clique que um mundo de possibilidades e caminhos se desenham para aquele sujeito que está acessando aquele buscador. O problema é que nem sempre o sujeito sabe para onde ele vai. E aí ele não consegue produzir sentido quando ele não sabe para onde ele vai. Ele vai clicar sem direção, ele não vai ter clareza sobre o que ele está lendo, ele vai ficar à mercê da tecnologia. Isso porque um buscador não é capaz de fazer as interpretações e inferências que o sujeito faz. Se você não sabe o que você vai buscar, você acaba que você não utiliza os termos mais adequados para encontrar o que você precisa naquele buscador. Então, nesse processo de uso do buscador, a gente precisa, principalmente, eliminar algumas crenças com os nossos alunos. Segundo o Pereman, eles raramente questionam a procedência e a interpretação das fontes. Isso porque eles confiam no buscador. A ideia é que o buscador é infalível e que na minha primeira pesquisa eu já vou encontrar o que eu preciso. Isso foi o que aconteceu com os meus alunos e que resultou na roupa típica do México, quando eles queriam a roupa típica da Espanha. O uso de buscadores realiza um processo de descontextualização da imagem. Isso porque, ao apresentar uma galeria de imagens, elas se encontram fora dos textos nos quais estavam inseridos, né? E que lhes dão sentido. Essa descontextualização dos resultados exige, então, que o usuário, né, o nosso estudante, no caso, recontextualize o material que é oferecido pelo buscador. Ou seja, é necessário determinar o seu discurso original, acessando a página na qual aquela imagem está inserida. Um exemplo é, como eu falei para vocês, eu pesquisei sobre protestos na Argentina, na Espanha. E aí, se você... Hoje não, tá, gente? Essa pesquisa não foi feita para essa apresentação. Então, assim, hoje aparecem outras imagens. Mas, inicialmente, quando eu coloquei protestos na Argentina, abril de 2013, eu escolhi uma imagem específica que apareceu na minha primeira página, na minha primeira seleção da galeria. Tá ótimo, né? Uma manifestação, tem um cartaz, me passo atrás. Então, vamos ver lá. Eu queria abril de 2013. Na verdade, essa imagem era de abril, mas de 2016. Era uma manifestação? Era, mas não era da época que eu queria. Então, ao procurar imagens na internet, através do buscador, o usuário encontra imagens descontextualizadas. E a sua função é fazer o quê? Contextualizá-las. Ou seja, faz-se necessário voltar ao site no qual a imagem está localizada, fazer uma leitura do seu conteúdo e estabelecer a pertinência e a confiabilidade do encontrado para a sua pesquisa, é claro, né? Nesse contexto, a gente pensa nas fake news. Por quê? O que são fake news? Notícias fabricadas, mas não são um fenômeno contemporâneo. Apesar dos relatos antigos, análogos aos que denominam fake news, a diferença é que hoje as fake news se espalham, não é? Por causa dos ambientes virtuais. E o que propicia que é uma larga circulação de notícias equivocadas. Então, pensando nas características, o que seriam fake news? Informações que têm a intenção de contar uma mentira e tem como objetivo enganar o interlocutor. Fazer-se passar por um texto verídico, inclusive imitando fontes legítimas. A fake news possui um grande poder viral e espalha rapidamente, principalmente porque ela apela para o emocional do interlocutor. E, muitas vezes, evidencia um viés político. No que tange a forma, surgem não só no formato do gênero notícia. A gente encontra fake news imagéticas, como enunciados, áudios, vídeos, mensagens replicadas por aplicativos, posts em redes sociais.
A gente tem um exemplo de um enunciado, mais a imagem, né? Lei Rouanet, torraram 13 bilhões, farra com dinheiro de escolas e hospitais. O que a gente tem aí? A gente tem um enunciado com imagens de artistas, apela para o nosso coração, porque fala que, poxa, gastaram dinheiro da saúde, gastaram dinheiro da educação, todo com esses artistas que já são ricos. De onde saíram esses 15 milhões? De onde saiu essa informação? Quem te disse que a Lei Rouanet... Não vamos entrar aqui na discussão da Lei Rouanet, claro, se é boa ou se não é. Mas quem disse que a Lei Rouanet vai tirar dinheiro de escola e hospital? Então, seguindo. O Ardley definiu 7 tipos de notícias falsas. A primeira seria uma sátira ou paródia. A sátira ou paródia, na sua concepção, já tem um aspecto jocoso mesmo e não deveria ser considerada uma ficção. Entretanto, muitas vezes, ela tem um potencial de enganar algum leitor, que não vai conseguir diferenciar uma sátira de uma notícia real. Acredito que a grande maioria hoje em dia conheça o site sensacionalista. Entretanto, essa notícia pode ser uma notícia factível, ainda mais nos tempos atuais. STF pode incluir números da Covid-19 no inquérito das fake news. Como os nossos números de Covid estão maquiados, vai que, né? Mas não, a gente sabe que o sensacionalista é um site de fake news, ou seja, como eles mesmos dizem, eles são um site de um jornal satírico. Segundo tipo de fake news, falsa conexão. São manchetes, imagens ou legendas que dão pistas falsas do conteúdo real da notícia. Geralmente é um chamariz para levar o leitor para aquela notícia. E é muito comum na hora de narrar a vida dos famosos. O site TV Foco diz: Tiaguinho, após momento de intimidade com homens, faz declaração e escancara sentimentos do rapaz. Ô, rapaz, você, meu. Aí você pensa, bom, Tiaguinho saiu do armário. E aí, quando você entra na reportagem, diz que ele fala de momentos de intimidade são: antes da pandemia, Tiaguinho se encontrava com os colegas da equipe. Ah, tá. E a declaração que ele fez foi para um amigo que fez aniversário, que ele desejou feliz cumpleaños. Terceiro tipo de fake news, conteúdo enganoso. Uma informação falsa para difamar outro conteúdo ou uma pessoa. Aí a gente tem um post de Twitter do deputado federal Alberto Fraga, que em 2018 publicou: conheço o novo tipo da esquerda, Marielle Franco, engravidou aos 16 anos, ex-esposa do Marcinho VP, usuária de maconha, defensora de facção rival e eleita pelo Comando Vermelho. Exonerou recentemente 6 funcionários, mas quem a matou foi a PM. Ou seja, fake news. Tipo de fake news 4, falso contexto. Quando um conteúdo verídico é compartilhado em um outro contexto, gerando uma notícia mentirosa. O post ao lado, que é: a mídia não divulgou que foi o Exército que trabalhou na obra da transposição do Rio. Tudo que Bolsonaro faz, eles tentam esconder. Mas não adianta, a internet é o maior meio de comunicação do mundo. O post ao lado se refere a recente inauguração de um dos trechos da transposição do Rio São Francisco. A imagem é de 2012, quando o país era governado, na verdade, pela presidente Dilma Rousseff. De fato, era o Exército trabalhando em um dos trechos da transposição do Rio São Francisco. Só que não em 2019 ou 20. Tipo de fake news 5, conteúdo impostor. Quando fontes, pessoas, organizações, entidades têm seus nomes usados, mas com afirmações que não são suas. São sites que geralmente imitam portais de jornalismo profissional para dar maior credibilidade, usam a mesma aparência, o mesmo tipo de escrita. Este tipo são conteúdos manipulados. Ocorre
quando informações verdadeiras, imagens ou vídeos são manipulados para enganar o público. A gente tem aí McDonald's em Virgínia, que foi inundado na época do furacão Sandy, em 2009. Então, na verdade, a imagem é uma captura do vídeo McDonald's inundado, que mostra, na verdade, uma réplica de uma lanchonete da rede sendo inundada. Eles tiraram do vídeo a imagem e fizeram uma notícia para ressaltar a importância da passagem do furacão Sandy. Tipos de fake news, conteúdo fabricado. O conteúdo da informação é 100% falso. Nesse caso, a gente tem aí um exemplo de uma notícia veiculada durante as eleições de 2016 nos Estados Unidos e que divulgava o apoio do Papa ao então candidato à presidência, Donald Trump. Sobre a checagem das notícias que circulam na web, segundo Delmaso e Vicente, poucas vezes os links são clicados. E quando o são, poucos leitores passam dos primeiros parágrafos. Isso acaba facilitando o quê? A adesão àquela notícia, eu acredito que de fato é verdadeira, e aí eu propago essa notícia como verdadeira, sendo ela falsa. Mas se eu tivesse clicado na notícia, muitas vezes eu poderia ter percebido que ela não era uma notícia verdadeira. Inclusive no caso do sensacionalista que a gente falou mais ao início da minha apresentação. Se eu não conheço que o sensacionalista é um site de falsas notícias, de notícias satíricas, se eu clico no link, eu vou identificar que ele é, na verdade, um site satírico. Então, há, portanto, uma distância entre a partilha dos links e a leitura da notícia em si. Então, vamos pensar em alguns procedimentos de checagem de uma notícia. A gente vai pensar com o nosso aluno que a gente precisa o quê? Avaliar fonte, site, autor da informação. Quem é o autor daquela informação? A gente tem que prestar atenção na data da publicação. Se ela não está fora do contexto, né? Observar a estrutura daquele texto. Erros de português, de formatação. A gente, uma das fake news tinha um mais com i, quando na verdade era um mas de conjunção. Então, tem letras em caixa alta, usos exagerados de pontuação. Ele está apelando para quê? Para a sua emoção. Ele diz assim, isso mesmo, divulga, todo mundo tem que divulgar. Quando ele pede para você confiar, porque a mídia quer te esconder alguma coisa, desconfie. O aluno tem que entender que ele tem que ler a matéria, ele não pode ler apenas um título. E depois ele pode pesquisar aquele título, deve pesquisar aquele título, o tema daquela notícia. Em outras mídias, em buscadores. Hoje a gente tem uma facilidade com as plataformas online que tem o objetivo de verificar se essas notícias são falsas. Então, Comprova, Lupo, Boatos.org, essas são 3, nós temos muito mais que essas. Para checar uma notícia, a gente tem que conferir dados. Obrigada. Podemos conferir, por exemplo, o depoimento de uma autoridade, resultados de pesquisa, datas, números, índices que podem comprovar se essa notícia apareceu em outros veículos, se ela já foi divulgada anteriormente. A gente recebe uma foto que conta uma história. A gente precisa ensinar o nosso aluno a fazer uma pesquisa inversa. Eu vou procurar a minha imagem, essa imagem que eu recebi, no Google Imagens. Será que ela surge em outros sites? Alguém já reproduziu aquela imagem em algum outro momento? Se eu recebo um áudio, um vídeo, eu também posso pesquisar o conteúdo na internet. Eu posso usar palavras-chave mais WhatsApp. Ou eu posso usar o nome da plataforma que eu recebi, se eu não recebi pelo WhatsApp, por exemplo. Um exemplo bom que a gente pode pensar
foi essa fake news que surgiu. Eu conheci essa fake news como um áudio que uma pessoa disse que mandou para a mãe dele. Porque a mãe estava saindo muito no início da Covid, e aí ele queria prender a mãe em casa. Depois ela surgiu, isso aqui você diz que é um anúncio do governo. E ele diz que, de acordo com a medida provisória número 922, de 18 de março de 2020, o cidadão acima de 60 anos que estiver na rua a partir do dia 20 terá sua aposentadoria suspensa e filhos e netos ainda vão ser responsabilizados com multa. Primeira coisa que eu posso fazer, que eu posso indicar, o meu aluno vai ler, por que ele vai acreditar nisso? O que ele pode pesquisar? Primeira coisa, que medida provisória é essa? Se ele jogar isso aqui no buscador, se ele jogar isso aqui no Google, ele já vai encontrar que a medida provisória de 1922 não foi publicada em março, ela foi publicada em fevereiro. E que ela permitia, na verdade, a contratação temporária de servidores civis federais aposentados. Em nenhum momento era uma medida provisória que tentaria suspender a aposentadoria de alguém. Então, breves reflexões. Os alunos devem ser capazes de acessar, manipular e avaliar uma informação em ambiente virtual. Devem ser capazes de julgar a relevância e a correção de uma informação, adotando uma postura crítica sobre a notícia veiculada. Isso inclui duvidar da informação encontrada, sempre. Talvez nem sempre. Aprender a elaborar critérios de seleção exige que os alunos reflitam sobre quem são os produtores dessas fontes, se são fontes confiáveis. Só a entrada na página na qual a imagem foi disponibilizada, aí a gente pensa numa imagem, mas isso também vai acontecer para as manchetes, como a gente viu, né? Eu não vou ler só a manchete, eu vou entrar naquele link, eu vou ver que imagem é essa. Só esse acesso à página vai me possibilitar determinar a pertinência e a autenticidade da referência. É a entrada na página que vai contextualizar o que está descontextualizado. Trabalhar o uso de buscadores. O meu aluno precisa saber usar o buscador. Eu também, você também. Por quê? Não adianta só entrar, a minha pesquisa ser a primeira que apareceu para mim já vai ser o suficiente. Eu é que construo o sentido daquela pesquisa. Então, assim, eu tenho que destacar para o meu aluno que ele precisa saber o que ele quer encontrar. O uso de aspas pode ajudar, quando você tiver um grupo de palavras, que você trocar as palavras de ordem pode te ajudar a encontrar o que você precisa. Se o meu aluno não sabe pesquisar na internet, ele vai aceitar qualquer informação como verdadeira. É na internet que estão os sites, os mecanismos que vão permitir, hoje em dia, que a gente cheque a veracidade de uma informação. Essa informação que muitas vezes circula na própria internet, além de outros meios também de informação. Para terminar, eu só queria deixar com vocês uma outra reflexão. Não sei se todo mundo lembra, ou se as pessoas conhecem, ou eram muito pequenininhas nessa época. Essa foi uma publicidade que ficou muito famosa, da Folha. E ela dizia assim, começava com uma narração, você não via nenhuma imagem. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia, devolveu o orgulho para o seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões e reduziu uma hiperinflação a, no máximo, 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura e, quando jovem, imaginava em seguir carreira artística. Este homem era Hitler. Então, é possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham gostado. E que eu não tenha passado muito do tempo, né? Eu esqueci de botar a marcação. Agora,
Sim? Ok. Bom, gente, muito obrigada, tá? Vocês estão de parabéns, as três, um monte de elogios, excelente apresentação, muito interessante para trabalhar em sala de aula, memes, a questão da fake news. E eu vou ler várias perguntas. Eu não sei, eu vou lendo na ordem que me passou Maria Alice, e vocês vão apontando e depois vão respondendo na ordem, primeiro a Grace, Jaqueline e Andrea. Pode ser. Pode ser? Tá. Isso é só uma questão, Andrea. Só vou acrescentar porque estou com o resumo do seu currículo Lattes. Você também é graduada em jornalismo, tá? É verdade. Tá. Falando mal das notícias com propriedade, né? Pois é, pois é. Bom, então vou ler aqui o apanhado que fez a... Muito obrigada, Maria Alicia, bolsista do LABESP. Edna Silva Eneva pergunta para a Grace. Boa tarde, gostaria de saber se vocês indicam algum aplicativo ou programa que ofereçam ou trabalham diretamente com aspectos culturais para o ensino de língua. Está aqui do Tiago, eu vou pular. Grace, de Tiago Gomes, que critérios você adotou para selecionar especificamente esses 4 aplicativos dentre os vários possíveis? Isabel Santos e Renata Cruz perguntam para Jaqueline. É uma dúvida, eu formulo tal qual está aqui. Qual é o significado de unicórnio? Okay? A professora Cristina Bernardo pergunta para Jaqueline. Você comentou que trabalha sempre os memes nas suas aulas. Poderia simplificar uma das experiências mais recentes com seus alunos? E continua. Que dificuldades foram percebidas e que soluções você achou para superá-las? Cristina, de novo, pergunta para Grace. Ontem a Viviane chamou atenção para a desigualdade que temos no Brasil no que se refere ao letramento envolvendo aspectos de tecnologia digitais. Os programas que você pesquisou e apresentou oferecem muitas possibilidades excelentes, mas como lidar com essa desigualdade e ainda promover o letramento? Tiago Gomes, também para Grace, a que se refere a quantidade de... Bom, isso aí é questão do curso que você vai promover, desculpa. E Ângela Marina para Andrea. Você não acredita que também a pressa característica desses meios determina a escolha da primeira imagem? Deve estar falando da festa, da proposta que você mencionou no início da sua apresentação. Bem, são essas as perguntas. Vocês decidem, você quer começar, Grace? Pode ser, posso começar? Se eu esquecer alguma coisa, você me ajuda a lembrar. Não, tudo bem, vamos. Mas o que acontece? No trabalho cultural, gente, existem vários aplicativos. Não existe um aplicativo que seja único e específico para o trabalho com a cultura. Né? A gente pode utilizar. Vocês vejam que esse mesmo do Edpuzzle é um que a gente pode usar para trabalhar vídeos com aspectos culturais. Tudo depende de que material o professor seleciona. Ou eu posso escolher vídeo, imagens e colocar lá no... Voltou, consegui entrar de novo. Eu posso colocar com o conteúdo que eu quiser e fazer as questões sobre isso. Então, na verdade, assim como tem esse, existem muitos outros, mas não é nenhum que seja específico. Esse aqui só se presta a atividades culturais. Mas a gente pode utilizar vários deles para isso. A escolha dos aplicativos que eu selecionei para trazer aqui são aplicativos que muitas vezes os professores não conhecem, de fato. Às vezes já ouviu falar, às vezes nem ouviu falar. Na Google Sala de Aula, em geral, as pessoas já ouviram falar, mas pelo que eu converso com as pessoas, tem gente que nunca tentou entrar. Então, às vezes, não tem noção de quanto é fácil, difícil manusear, para que de fato estão utilizando isso. Né? A gente escuta que os professores estão usando, mas estão usando para quê? A questão do vídeo eu quis trazer coisas diferentes. Então, é a questão de vídeo, que muitas vezes os professores não sabem
que tem esse editor de vídeo desse jeito, que dá para você colocar já as questões, os comentários, isso facilita o trabalho. Tá? Tem até uma das pessoas que postou aqui agora perguntando se dá para baixar os vídeos do Edpuzzle. Não dá para baixar. Você pode colocar eles, por exemplo, no Google Sala linkar com o Google Sala de Aula, por exemplo. Você pode usar dentro, ou o aluno vai entrar diretamente nesse programa para realizar a atividade, ou você pode colocar ele em uma outra plataforma que seja compatível com ele. Mas você não pode pegar e colocar no seu pendrive e levar o vídeo solto sem ter que acessar a internet. Aí não dá, você precisa estar logada na internet para conseguir ver o vídeo. Tá? E aí eu quis trazer, por exemplo, o Mentimeter. A ideia era mostrar que você consegue fazer uma coisa interativa com o aluno só com o celular na mão para trabalhar, então, gerar algum tipo de motivação. E o Edmodo e o Google Sala de Aula também, são programas que se prestam a muitas coisas e que os professores, muitas vezes, não usaram de fato. Então, é interessante que se conheçam. Então, selecionei 4, como poderia ter escolhido muitos outros, porque, na verdade, a gama de programas é muito grande. Esses são programas relativamente fáceis de utilização, né? Mesmo os que são em língua inglesa, então é nesse viés. Escolher coisas fáceis e que o professor se sinta motivado a também tentar empregar isso nas suas aulas. Vocês viram que em 20 minutos vocês conseguiram ter uma visão, uma ideia de como é que é o programa, né? E dá para ter noção de que não é tão complicado assim mexer neles. Essa era a ideia. Da questão do letramento digital, a gente sabe que a gente tem alunos com diferentes perfis aí, né, de nível de acesso, de quanto que tem de acesso, de fato, às tecnologias, e que tecnologias são essas, porque muitas vezes os alunos estão acostumados a jogar, a entrar no Face, ou seja, rede social, WhatsApp, né, e joguinhos, mas eles não sabem mexer em outros programas. Então, mesmo os alunos que estão mais conectados, eles mexem no YouTube, mas eles não mexem nesses programas que eu mostrei para vocês. Então, vai partir do professor conhecer, começar a utilizar, e para isso é importante, né, a gente tentar difundir, né, por meio de, como eu estou tentando fazer, por meio de curso de extensão, para ajudar os professores a terem ideia do que existe, de como mexer, para que a gente possa, de fato, levar para a sala de aula e explicar para o aluno como é que o que ele vai fazer ali, porque o aluno ele não vai saber, por mais que ele passe tantas horas conectado, ele vai entrar nesse programa e ele vai ficar, tá, e agora eu faço o quê? Ele não sabe mexer, né? Então, ele vai ter que aprender e vai ter que passar pelo professor, explicar, porque são sites que a gente está usando aí, com programas que a gente está usando com essa finalidade educacional. Então, não vai ter como fugir disso. Mas a gente vai estar trabalhando o letramento digital do aluno? Sim, claro que sim. Você vai estar trabalhando vídeos, você vai estar trabalhando, né, ele ter que acessar determinados programas para fazer determinadas atividades. Então, por exemplo, você está lá no Edmodo, você quer fazer uma escrita colaborativa, então, práticas de escrita colaborativa. Então, vários alunos vão acessar o mesmo texto e vão estar produzindo ali juntos a escrita desse texto. Pode colocar uma atividade desse tipo lá dentro. Então, você tem possibilidades, como inserção aí com uma atividade do Google Docs, que você pode colocar dentro do Edmodo e fazer ele trabalhar dessa perspectiva. Então, assim, o professor vai estar trabalhando tipos de letramento digital com esse aluno, mas vai precisar primeiro o professor conhecer, saber utilizar para que ele possa explicar, ou ter um técnico, né, na escola que ajude nesse sentido. Mas a ideia é que a gente, com essa necessidade da gente começar a utilizar tudo isso e descobrir muita coisa, até por conta desse ensino remoto necessário, né, com essa pandemia, essa necessidade que surgiu, é que a gente desmistifique um pouco, né, o uso desses programas e veja que é possível utilizar. Né? Não sei se faltou alguma pergunta. Alguém perguntou da inscrição, eu deixei o link de inscrição no site, aí perguntaram por que aparece desse jeito a inscrição. É porque o site que eu estou usando, ele serve para eventos gratuitos e pagos. O meu evento é um curso gratuito. Mas tem que colocar normal 1 para inscrição, a quantidade de 1, porque a pessoa, se fosse um evento pago, a pessoa poderia comprar diferentes números de ingressos, só por isso. Tá? E aí eu coloquei aí também a direção para quem quiser ver a programação, né? Entra no Google Sala de Aula com aquele código da turma, você vai conseguir acessar. Tá? Quem são os ministrantes, né? Não sou só eu, tem mais gente que vai fazer junto comigo. E que programas são esses, que datas e horários são esses que vai ser oferecido o curso. Tá? Todos convidados.
Oi, Grace. Também tem uma aluna, já que está falando do curso, diz assim, Larissa Pereira Coelho, sou caloura da UERJ, posso fazer o curso? Sim, o curso está disponível tanto para professores quanto para acadêmicos do curso de letras. Então, está aberto tanto para quem faz letras quanto para quem já é professor. Pode fazer. Ok, obrigada. Agora vamos para a Jaqueline. Ok. A ver, Jaqueline. Pergunta da professora Cristina Bernardo. Você comentou que trabalha sempre os mesmos nas salas, nas suas aulas. Poderia simplificar uma das experiências mais recentes com seus alunos? E que dificuldades foram percebidas e soluções que você achou para superá-las, tá? Ok. Essa pandemia facilitou, por um lado, a minha vida, porque eu não sei quantos de vocês esbarram com essa problemática de utilizar o aparelho celular em sala de aula. Na escola que eu trabalho é um pouco complicado isso. Então, como o pessoal está online, eu pedi no mês de maio que os alunos postassem para mim um meme de internet, ou que eles criassem, ou que eles pegassem na internet, que traduzissem para mim como eles estavam se sentindo nesse momento de pandemia. E nós iríamos comentar os memes na aula seguinte através do Zoom, que é o aplicativo que a gente se encontrava, porque eu tenho um tempo de aula apenas com eles. E todos postaram memes muito engraçados, muito divertidos. Entretanto, quando cada um foi falar como está se sentindo de fato, eles mesmos, talvez porque eu sempre bata na mesma tecla com ele, de que é preciso ler cada ponto, cada cor, cada imagem presente no que eles estão vendo, tudo tem um significado. Então, eles mesmos já apontam. E, professora, olha que o fulaninho não está sentindo isso. Então, eu percebi que foi um trabalho legal, e esse trabalho de leitura é um trabalho de construção mesmo, a gente tem que começar de alguma forma, e foi bem interessante ver que muitos deles se preocuparam apenas com a imagem verbal, com a frase do meme, não prestaram tanta atenção na imagem, que significava outra coisa que eles queriam dizer, e eles mesmos foram apontando essas falhas da compreensão leitora deles mesmos. Foi um trabalho bem interessante que eu fiz, foi com a turma de ensino médio, foi o primeiro e o segundo ano do ensino médio. Foi o último trabalho que eu fiz com meme. Ok, obrigada. E tinha outra questão, Isabel Santos e Renata Cruz, lembra sobre qual o significado do unicórnio? Sim, é verdade. Esse foi um meme que me deu muito trabalho, porque eu estava descontextualizada. E quando eu fui pesquisar, o meme dizia unicórnio recatado e do lar. E tinha a imagem de uma menina com uma saia de frufru, tipo bailarina, com todas as cores do arco-íris, e um bambolê em volta dela com as cores do arco-íris. Gente, eu fiquei louca. Depois de muito pesquisar, eu encontrei que o unicórnio é uma das formas também, existem outras, que se relacionam o chamado trisal, né? Ou duas mulheres e um homem, ou três mulheres ou três homens, algo assim desse tipo. Eu fiquei muito surpresa, mas realmente tem tudo a ver, porque fala de recato, fala do lar, e tem a ver principalmente com as cores do arco-íris que está presente na imagem. Mas me deu muito trabalho, a professora Cristina também apanhou um bocado, porque eu falei, o que é que significa? Eu não aceitava tirar isso do trabalho, já que eu tinha que saber o que significava, mas foi uma pesquisa bem interessante. E aí eu acho que a gente volta no principal problema da leitura, né? É algo que demanda tempo, que infelizmente nossos alunos não têm tanto tempo hoje em dia. Eu espero ter aclarado as dúvidas. Tá, obrigada. E a Andrea tinha uma colocação, uma pergunta da professora Ângela, né? Ela falava do deslocamento do... Eu repito para você. Você não acredita que também a pressa, falando do tempo, que a gente não tem tempo, o aluno não tem tempo, enfim, que a pressa característica desses meios determina a escolha da primeira imagem? Isso é verdade.
Na verdade, quando você está na internet, né, é tudo muito rápido. A informação está chegando toda hora. Se você está numa página de Facebook, toda hora essa página está se atualizando. Às vezes você está no Instagram e fala assim, você não quer atualizar esta página? Eu não acabei de ver aqui ainda, só vou atualizar. E aí tudo muda, realmente. E o aluno hoje tem a juventude tem essa demanda da pressa, né? E mesmo assim, você no ambiente virtual, você tem as coisas mais à mão, né? Porque se você fosse pesquisar lá na base, se você tivesse que ir lá na biblioteca, procurar os livros, né? Parece que no buscador, inclusive o buscador do Google tem aquela, não sei se, lógico, todo mundo já deve ter reparado, sorte. Ou seja, aquilo está te dizendo que, rapidinho vai chegar aquela informação para mim. Quando eu recebo essa informação, já recebi a informação, vamos para outro problema. Vamos resolver outra atividade. Eu acredito que sim. Bom, alguma outra colocação do público? Eu acho que não, além do parabéns, sim, eu acho que não. Observação, as três estão de parabéns, tá? Eu não vou ser repetitiva. Você, Jaqueline, pela questão do meme, que é algo muito comum, porém, pouca gente pesquisa. As suas colocações sobre fake news, em época de fake news, Andrea, totalmente, totalmente pertinente, mais atual impossível. E Grace, bom, muito obrigada. Eu acho que você tem muita procura pelo curso, tá? Ok. Bom, eu escrevi já. Pois é. A Janaína está agradecendo a organização do evento, as apresentações. A gente agradece também o convite, né? Principalmente a possibilidade de estar aqui nos 10 anos do Labeb. Tá, vou aproveitar que ainda não acabou o tempo, gente, falta ainda meia hora. E outra pergunta da Cristina Bernardo. Andrea, você não acha que, mais do que falta de tempo, há uma prática de relevar a segundo plano a validade das informações mesmo? Eu acho que sim. Existe também essa coisa, é o que se diz quando você caracteriza uma fake news. Você vai identificar que uma das características da fake news é apelar para o seu emocional. Então, quando ela apela para o seu emocional, para aquilo que você acredita, aí você já compra aquela ideia. Eu não vou pesquisar nada, vou estar falando isso aqui, é o que eu acho. É mais ou menos por onde eu caminho. Então, não preciso nem me preocupar, nem pesquisar, que eu já sei que isso aqui é uma verdade. Agora, a coisa da pressa é realmente aquilo de trazer para o aluno a ideia de que ele está ganhando, né? Ele está ganhando uma pesquisa descontextualizada. Então, se você vai ler, no caso das fake news, se você vai ler só uma manchete, você não está lendo nada, né? Uma manchete não te diz nada. Pode dizer que o Tiaguinho saiu do armário. E quem disse que o Tiaguinho saiu do armário? Só vou saber se ele de fato saiu do armário se eu entro na TV Foco e descubro, na verdade, que ele não saiu do armário ainda. Mais alguma colocação, meninas? Eu acho que as perguntas foram essas. Repito, além dos parabéns. Lembrando para o público que o evento, bom, já está sendo gravado de ontem e hoje e vai estar disponível no Face do ILE e também do Labeb, tá? Mais alguma coisa? Bom, eu realmente... Do armário ainda não quer dizer que Oi? Eu falei que o Tiaguinho não saiu do armário ainda, não quer dizer que ele vai sair, não, tá? Nem que ele não. Que o som está... Bom, agora se acalmou o som. Realmente estou muito emocionada, a Luísa também. Deixa eu ver se há alguma pendência aqui no bate-papo. Não. Ok. Eu acho que foi muito surpreendente, muito produtivo. Eu não sei se vocês repararam, mas no ápice hoje teve 70 pessoas participando.
fora as pessoas, não sei, Janaína, você está aí... 89 pessoas no todo. Pois é, então bastante equilibrado a participação das pessoas ontem e hoje. E muitas vezes na segunda fase do evento, terceira já diminui. Foi quase praticamente a mesma quantidade de público e tomara que a gente cresça, né? A gente tem que aproveitar, Grace, muito bom, eu acho também este espaço para você divulgar seu curso, que o público, tanto os alunos como colegas, conheçam vocês, se animem. A Mary também foi postando aqui o Face do LabEB, o e-mail, vários contatos, e tomara que novos grupos de pesquisa entrem e colaborem de maneira solidária com a postagem e compartilhamento de trabalho. Para isso que está o espaço do LabEB, entre outras tantas coisas. Novamente, agradecimento a Janaína, Wellington, parece meio repetitiva, mas realmente foi assim, um ensemble muito legal, é muito gostoso trabalhar em equipe e, sobretudo, quando tem boa e tanta repercussão, interesse, tá? Bom, é isso que eu tenho para falar, agradecer também para Luísa, mandar a coordenadora do LabEB um beijo enorme nesta semana, importante para ela, que vai entrar em licença maternidade. E bom, é isso, gente. E realmente foi muito inspirador e a gente se anima também. Eu já estava pensando, bom, e no 11º aniversário a gente vai fazer o quê? Ou, de repente, não esperar como pretexto uma data comemorativa para fazer algo, né? Então, é isso, gente. Eu estou muito, muito feliz e muito emocionada. Vocês querem colocar alguma questão, meninas? Meninas, professoras, colegas? Andreia, Grace, Jaqueline? De fato, como a Andrea disse no início, foi realmente emocionante. É bom a gente não falar muito, mas é sempre muito bom estar nesse ambiente de aprendizagem. Professora Beatriz, que já foi minha professora Cristina, isso é muito importante e para mim muito gratificante essa troca. Mais uma vez, muito obrigada. Gente, eu já fui professora da Jaqueline, olha só que coisa. Pois é, a vida tem essas voltas. E só para que vocês saibam, porque agora tem tanto programa como quando você estava mostrando, Grace, a partir de questionários, a elaboração, se não me engano, de gráficos com percentuais, né? Então, na hora, quando ontem concluiu a primeira parte do evento, um percentual enorme de alunos da UERJ e também de professores, entendeu? Então, foi muito e não somente da UERJ, então foi muito interessante e não necessariamente todos de letras ou de espanhol. Então, eu acho que o objetivo foi cumprido em grande parte pela ajuda de vocês, sim? E Cristina, que também nos está acompanhando, dando os aportes, novamente, nossos parabéns, porque todas nós passamos de alguma maneira por você também foi minha professora, então, realmente, parabéns, a homenageada, a convidada de honra, tá bom? Gente, obrigada aí a vocês. Na verdade, todas vocês foram minhas alunas, né? Eu estou ficando velha. Aliás, nos 2 dias, o que é pior. Mas foi um prazer, assim, muito grande, como eu coloquei no chat, um grande prazer ver que um projeto que começou há 10 anos atrás, filhotinho, agora tem a oportunidade de explodir. Claro que numa circunstância ruim, né, da pandemia, mas de finalmente mostrar aquelas possibilidades que a gente tinha intuído há 10 anos atrás e das quais a Jaqueline fez parte, a
Viviane fez parte, porque ambas foram bolsistas do projeto, né? E, na verdade, todos os alunos meus participaram, direto ou indiretamente, por causa do grupo de pesquisa. Então, eu só tenho a agradecer, porque foi simplesmente perfeito. Foi muito bom mesmo. Eu nem mostro meu rosto, que é para não ficar excessivamente emocionada. Tá? Bom, muito parabéns. Parabéns para todas, realmente. Continuemos assim, trabalhando em grupo, compartilhando pesquisa e estimulando a inquietação dos alunos, tá? Em todos os sentidos. Muito obrigada, tá bom? Pronto. Bom, Janaína, finalizamos, então? Parabéns aí a todos vocês, tá? Obrigada. Muitos likes, muitos coraçõezinhos aqui no Face. É sempre atrasado um pouquinho, né? Mas, assim, todo mundo adorando, elogiando vocês. Foi realmente muito bom, tá? Obrigada aí, gente. E parabéns ao Labeb. Ok, obrigada, Luísa, obrigada a todas, tá? Querem continuar depois falando um pouquinho ou já fechamos?